Olá pessoal, está começando o último vídeo de Malta e eu separei aqui 7 assuntos pra gente falar antes de você ir pra Malta. Bem, desses assuntos eu separei aqui visto, se precisa ou não precisa de visto, como fazer a mala, as atrações, hotel, dinheiro, transporte e dicas gerais. Bem, primeiro ponto, né, é o visto. Será que precisa de visto para ir para Malta? Resposta: não, não precisa de visto para ir para Malta. Na verdade, em qualquer lugar na Europa, você não precisa de visto se você ficar hospedado em 90 dias. E aí o que acontece? Se você está num cenário de intercâmbio, você pode, né, ir dentro desses 90 dias de turista, ou você pode solicitar o visto de estudante, caso ultrapasse esses 90 dias. Uma curiosidade muito legal sobre o visto de estudante lá em Malta é que você pode trabalhar desde o primeiro dia do visto. Então, muita gente vai lá fazer intercâmbio e aproveita para trabalhar. Parece que esse ano vai começar a valer o ETIAS, que é uma autorização eletrônica para viajar para a Europa, que custa uns 7 euros, né? Isso vale para toda a Europa. Não sei se tem data ainda marcada, a gente está agora no começo de 2025, então hoje não tem, tá? Não precisa pagar por isso, mas pode ser que futuramente, nos próximos meses, aí já esteja valendo. Então acho que vale se informar antes de ir. Tópico 2, como fazer a mala. Antes de tudo, você precisa entender como que é o clima de Malta. Malta é um dos países mais ensolarados da Europa. Ele tem cerca de 300 dias de sol no ano. Então é muitos dias de sol, é muito vento quente, tá? Então a gente consegue aí chegar à conclusão de que é um lugar quente, é um lugar muito árido também. Então recomendo roupas leves, ainda mais se você estiver no período para pegar praia, né? Que é o ponto principal de Malta. Então vai com roupas leves, vai como se fosse pra praia. Então os mesmos cuidados. Eu comprei inclusive esse chapéu para levar. Comprei protetor solar de 100 ml, porque aí é possível levar na mala. Comprei protetor labial, que também é sempre importante, porque lá é muito seco. Comprei aquele sapatinho de praia, para pedra, porque lá tem muita pedra na praia. Então, dependendo da praia, se você for uma pessoa que tiver com a intenção de explorar muitas praias, você vai precisar talvez desse sapatinho, porque você vai passar por essa situação de praias com pedra. Praias com areia não é uma regra lá em Malta. Mas se você estiver indo no inverno, é tão importante você saber que a temperatura fica ali entre 10 e 20 graus. Pra carioca isso é muito frio, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então é muito frio. Mas pra muita gente talvez não seja, tá? Então roupa, né, leve ainda assim, mas talvez um casaquinho ali se você se sentir muito frio. 3. Atrações. Bem, vou falar da minha experiência, né? Eu tive 2 atrações. A primeira foi a atração de barco, que é a atração principal, que é quando você passeia por Malta, nas ilhas Comino e Gozo. E aí eu acho que tem alguns pontos de atenção, tá? Quando você vai contratar esse passeio, eu contratei no Get Your Guide. Eu nunca acho que o Get Your Guide é o lugar mais barato de todos, mas ele me dá uma segurança muito grande, porque eu posso mudar a data, posso cancelar com antecedência, até um dia antes, então ele me dá uma segurança de que aquilo ali vai acontecer tranquilamente. E aí eu garimpei muito até achar um que valesse a pena, porque eu não queria que fosse uma fortuna, queria que tivesse um bom custo-benefício, e eu encontrei um que foi 35 euros, 7 horas o passeio, então ele preencheu bastante o dia, foi interessante. Não era um barquinho, não era uma lancha, não era uma coisa individual, era uma coisa grande, era um barco coletivo, com bastante gente, mas isso não atrapalhou em nada. A maioria dos barcos saem de uma parte lá de cima, lá de Malta, que é mais perto das ilhas de Comino e Gozo. Eu fiquei meio na dúvida se eu pegava ou não esses passeios, porque a gente ficaria refém de transporte público ou de Uber. E aí, como eu não sabia se era fácil acesso, sabe? Tipo assim, se as pessoas iam aceitar essa corrida, a gente ficou na dúvida se valia a pena ou não. Financeiramente, talvez até valesse, mas aí, se não tivesse Uber, como que a gente ia voltar para onde a gente estava hospedado? Então, eu consegui achar um que saísse de Islema, que Islema era onde a gente estava hospedado. Ainda vou falar do tópico do hotel. Mas é um lugar muito perto de Valeta, é um lugar mais centro, é um lugar com mais acesso, tá? Então eu gostei desse barco por conta disso. Então preste atenção de onde esse barco está saindo e dá uma garimpada para ver sobre valores. Quanto mais exclusivo, mais caro vai ser, né? Se for um barco mais coletivo, mais barato vai ser. Um ponto também que eu queria falar, ainda no tópico barco, uma amiga nossa estava no barco nesse passeio, ela se queimou com água viva. E aí fica aquele desespero, né? Meu Deus, o que acontece, o que faz e tal. Parece que isso é um pouco comum, então os barqueiros já estão preparados para isso, tá? Não tem muito o que fazer, mas é uma coisa simples que já resolve. Falam que é suficiente lavar com a água do mar e colocar vinagre. E aí os barqueiros já têm vinagre, não cobra por isso, né? É só aplicar o vinagre ali e já melhora. Então realmente em 30 minutos ali ela já estava muito melhor.
tá? Então, só pra vocês saberem que, caso dê problema com água viva, passar vinagre, e provavelmente uma pessoa no barco já deve ter isso. Eu realmente não sei te dizer se eu pagasse o barco lá na hora seria mais barato, tá? Eu não pesquisei lá na hora, não prestei atenção nisso, mas eu não achei que 35 euros foi um absurdo. E eu também queria muito compartilhar com vocês uma vantagem do Get Your Guide, que foi um passeio que eu fiz em Capri, que foi um passeio que eu fiz há uns meses atrás, que eu não gostei. Foi um passeio que me decepcionou muito, teve muitas questões, muitos problemas. E eu reportei esse problema pro Get Your Guide via WhatsApp, que eles disponibilizam o WhatsApp lá no site. E assim, resolvi, né? Eu consegui uma parte do dinheiro, visto que eu realizei uma parte do passeio. Então, só pra reforçar, tipo, uma das vantagens de você estar fazendo o Get Your Guide, né? Que é um site que passa uma credibilidade. Porque eu não sei se lá também tem uma questão de golpe, se eles resolvem com facilidade as coisas, se eles complicam. Não sei, não precisei negociar com ninguém. E eu não sei se eu pagaria pra ver, porque é um país que eu não conhecia. Então acho que vale fechar, né, num site como o Get Your Guide com antecedência. E a segunda atração foi muito por acaso. A gente tava em Valeta de noite, andando, como quem não quer nada, e a gente passou por uma espécie de anfiteatro, né? Não era grandão, era pequeno, mas a gente começou a prestar atenção que tava tocando uma música ao vivo, alguém tava cantando. E uma movimentação das pessoas tentando ver ali, tipo, no espacinho ali dos tapumes o que tava acontecendo lá dentro. E aí foi quando a gente viu uma placa e a gente começou a entender o que tava acontecendo. Eles estavam treinando para uma apresentação no dia seguinte, que seria um show com orquestra, tá? Tipo, uma parada super maneira, grande. Posso botar aqui na tela o que foi isso. E o tema era músicas de filmes. Então, toda vez subia alguém no palco, cantava uma música de um filme, saía e depois entrava outra. Às vezes entrava em dupla, enfim. Muito interessante. E foi super por acaso. E por que eu tô compartilhando isso? Não sei qual foi o motivo dessa apresentação, não sei se tem sempre, mas eu queria muito trazer essa vivência de se dar a oportunidade de aproveitar o que está acontecendo ali. Então, se vocês passarem por algum lugar que está acontecendo alguma coisa inédita, mesmo que vocês não tenham mapeado isso, testa, vai, se joga, se informa, pesquisa. Essa atração, por exemplo, que eu falei que foi 10 euros, muito bem gasto. Foi muito bom. Agora, tópico 4, hotel. Bem, hotel a gente ficou na dúvida, né? Porque a gente não conhecia Malta, então a gente não sabia exatamente onde que seria maneiro ficar. Claro que Valeta, que é a capital, é a parte principal, seria o mais recomendado, mas seria mais caro, né? Então a gente não cogitou. Mas a gente começou a pesquisar e a gente viu que tinha um lugar chamado Slema, que é um lugar muito, 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 muito perto, tá? Tudo, na verdade, em Malta é meio perto, tá, gente? Porque Malta é muito pequeno. Então era um lugar bem perto e era um lugar super bem localizado, bem perto da orla. Então não tinha vista pra orla, mas era bem perto da orla, com vista pra Valeta. Então era muito bonita a silhueta que a gente via da orla. E não era uma pechincha. Porém, como a gente estava dividindo por 4, porque era um apartamento grande, né, uma parte hotel grandinho, valeu muito a pena. Então eu recomendo vocês levarem isso em consideração. Se vocês estiverem em um grupo, considera o preço dividido, porque aí vocês conseguem ficar num lugar muito maneiro. Valeta é muito caro, Slema já é um pouco mais acessível, e com certeza mais pra dentro vai ter valores muito melhores. Porém vai ficar naquela, né? Vai depender de transporte público ou de Uber. Então não sei se vai valer tanta pena, porque se você tiver com dificuldade pra pedir Uber, pra se locomover e tal, pode virar um problema. E eu não sei também se mais pra dentro tem muita oferta de mercado, essas coisas, restaurantes e tal. Em Slema tem. Tá, em Slema tinha bastante restaurante, tinha bastante mercado, então dava pra você se suprir ali naquela situação. E também uma coisa que fez a gente escolher Slema, né, é porque além do fácil acesso à Valeta, que tinha uma barca, que a gente acabou nem usando tanto, daqui a pouco eu falo disso, a gente tinha também essa questão do acesso ao barco, né, então a gente estava num lugar ali muito central, né, perto da capital, e também um acesso ao barco para fazer o passeio. Então a gente se sentiu meio seguro de estar ali. Então foi uma ótima escolha, recomendo, reservei no Booking. E agora, tópico 5, dinheiro. Esse tópico vai ser muito curto, porque é basicamente só para dizer que Malta usa euro, porque está na União Europeia. Não tem dificuldade em usar dinheiro em espécie ou cartão. Inclusive, a gente usou muito o Wise, o Wise funciona, a gente gosta muito do Wise. Em vários lugares ele funciona, tá? A gente só teve uma pequena dificuldade na Ásia, mas em Malta super funciona. Então, vocês não vão ter problema em relação a isso. Até mesmo com Uber, tá? Quando a gente pedia Uber, a gente colocou o Wise dentro do Uber e funcionou, deu certo. O preço que era estimado ali na corrida era exatamente o que batia no cartão.
Então, vocês podem confiar, vocês podem ir por esse caminho que dá certo. E é isso, a gente não teve dificuldade com dinheiro. Então, acho que isso é um ponto só pra reforçar. E agora a gente vai pro tópico 6. Bem, o tópico 6 é sobre transporte, né? A gente, acho que ouviu falar que morador não paga transporte público, né? Não sou morador, então não consigo te afirmar isso, mas parece que não paga, caso você queira morar lá, né? Legal você saber disso. Mas como turista, eu acho que tem um ponto sobre o que vale a pena e o que não vale a pena. Em alguns lugares, a gente notou que tinha bastante ônibus, tá? Tipo, em Valeta eu vi bastante ônibus, em alguns lugares que estava movimentado. Mas acho que fica a questão, vale a pena? Porque você consegue atravessar, tipo, praticamente o país com de 16 a 20 euros, sabe? Uma corrida de Uber. Então, dependendo da quantidade de pessoas, se você dividir por 4 pessoas, por exemplo, vale muito a pena. Pesquisando, eu vi que o ônibus podia variar entre 1,50 € até 3 euros, dependendo se era noturno, se não era noturno, se era baixa temporada, se não era. Tem umas condições. Mas aí ficava tipo assim, será que vale a pena? Vou dar um exemplo. Igual eu tava falando ainda há pouco. Né? Tem uma barca de Lema pra Valeta. Só que ele tem horários, né? E aí uns horários que, tipo assim, acabava meio cedo. Mas você não precisa se restringir a ter que voltar cedo de Valeta, visto que o preço do Uber, se dividisse por 4 pessoas, era o mesmo preço da barca. A barca nessa balsa era 2 euros. O Uber foi 8. E a gente era 4. Então, assim, acho que vale muito a pena andar de Uber lá se você for dividir com pessoas. Tá? Então acho que isso é um ponto bacana de transporte pra você saber. Uber lá também é uma coisa que funciona muito bem, os carros são maravilhosos, só é mão inglesa, tá? Ao contrário, mas só carrão, incrível, tá? Você se sente muito bem andando lá no ar-condicionado, recomendo. E eu acho que é a melhor solução para andar com um bom custo-benefício. E agora a gente vai pro tópico 7, dicas gerais. Bem, primeira dica eles falam inglês. Inglês é um dos idiomas oficiais do país, então dá pra você se comunicar tranquilamente, você não precisa saber maltês, tá? Você consegue se comunicar em inglês. Outra coisa também que você precisa saber é que Valeta tem muita rampa, então ele não é um lugar muito acessível. Então, se você tiver com idosos, se você tiver com uma pessoa cadeirante, uma pessoa de muleta, sei lá, é muito difícil essa locomoção lá dentro de Valeta, porque tem muita rampa, as coisas são bem inclinadas, tá? Então, não é uma regra pro país, mas em Valeta é assim. Em Medina, por exemplo, já não é. Em Medina é muito pequeno, é lindíssimo o lugar. Tem até um vídeo sobre isso, se você quiser assistir. E lá é mais plano. Então lá é muito comum, por exemplo, no dia que a gente foi, a gente viu guia turístico com um grande grupo de terceira idade. Assim, era muita gente desse público, porque realmente era bonito o lugar, era válido visitar e era acessível, porque não tinha muita rampa. Mais um ponto, a estética de Slema, quando você vai chegando, você pode ficar um pouquinho assustado, tá? Porque tem uns prédios que são meio deteriorados, tem uns que são do lado de um prédio novo, não é uma estética coesa. A cor é sempre uma corzinha de areia bonitinha, mas a estética tem uma coisa meio... Às vezes é um prédio muito novo, do lado é um prédio muito destruído, e aí você não sabe onde você tá se metendo, você fica meio tipo assim, meu Deus, será que eu tô num lugar seguro? Será que eu não tô num lugar seguro? Aonde eu tô, né? Qual é o clima daqui? Bem, o que eu posso te falar pesquisando, eu fiquei muito tranquilo em saber que Malta é um dos países, né, bem seguros da Europa. Não tô falando que é o mais seguro, mas ele é seguro, só tem que ter aquela atenção básica de sempre, né, pra você não ser furtado, né, atenção aos seus objetos, assim como você tem em qualquer lugar no Brasil, por exemplo. Mas em relação à hospedagem em si, você não precisa ter tanto medo assim de acontecer alguma coisa com você, né? Se você ficar num hotel, se você ficar num lugar bacana, seguro, que passa credibilidade e tal. Então eu super recomendo o Slema. Eu não sei como são as outras cidades para dentro de Malta, tá? Mas eu fiquei hospedado em Slema e eu não tive problema. Inclusive teve um dia que eu cheguei de noite, depois de um passeio em Valeta de Uber, tranquilamente, não vi nada de errado na rua, não vi nenhum perigo, não vi ninguém gritando, socorro, pickpocket, não vi nada. Tive uma boa experiência. Sobre comida. Bom, é importante você saber que tem bastante mercado, tá? Em Slema, então é super tranquilo. Tem bastante restaurante também. A gente teve um dia que a gente comeu em Valeta, então eu parto do princípio que se Valeta é capital, é o lugar mais cobiçado, lá pra mim é o meu critério de mais caro, tá? Lá pra mim é o lugar mais caro de todos, né? Como se eu pudesse fazer uma escala. E lá eu consegui comer por um preço ok, tá? Tinha pratos lá de 12 a 16 euros, dependendo de onde você comesse, né? Tem esse tipo de cenário e tem um cenário de pratos muito caro, que, enfim, não estava dentro do nosso orçamento. Então é possível comer bem, mas se você quiser economizar ainda mais, é possível apelar para o mercado. Mais um ponto, não subestime Malta, tá? Eu me subestimei, eu fiquei pouco tempo lá, eu achei que teria nada para fazer, e cara, tem coisa pra fazer sim, tá? Tem experiência do barco, tem coisa pra você visitar, tem Medina, tem a Vila do Papai que eu não fui.
tinha outros lugares. Malta é um lugar muito pequeno, mas dá pra fazer coisas, tá? Não é um lugar pacato, é um lugar jovem, tem muita gente jovem fazendo intercâmbio lá. Então tem um espírito jovem, tá? E aí tem coisas pra fazer. Recomendo você ficar talvez aí uns 3 dias no máximo. Também acho que mais 3 dias acho que exagero, não precisa. Em relação a praias, eu admito pra você que não bate as praias do Brasil. No passeio de barco, de longe, pra foto, pra composição, é lindo. Mas a experiência de praia não é tão boa porque tem muita pedra. Então, quando eu fui, né, tava no final da outra temporada. Tinha muita gente, sabe? Tava num lugar muito concorrido, muito lotado, pra um espaço pequeno pra você ficar. E era um lugar quente, porque era como se fosse um concreto perto de pedras, enfim. No caso aqui eu tô falando da Lagoa Azul, tá? É um lugarzinho lá que na foto é lindíssimo, mas a experiência de você estar lá é meio concorrida, é meio perrengue. E aí realmente a experiência de praia não bate a experiência do Brasil. Tá, então eu não sei se vocês estão indo com a ideia de explorar várias praias ou só de ver a beleza estética da silhueta de valeta, né, coisas históricas e tal. Então se for pra essa pegada de praia, né, só trabalha um pouco essa expectativa. E é isso, esse foi mais um vídeo, espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem ver como que foi essa situação toda na prática, né, dessas histórias que eu tô contando aqui, como é que foi o barco e tudo mais, de valeta, tem 2 vídeos que estão disponíveis numa playlist de série, né, Pedro Vinícius em Malta, aqui no canal, que mostra pra vocês como é que foi na prática esse dia a dia, esse roteiro aí montado ali na hora andando. Então, acho que vocês podem visualizar melhor. E é isso, até a próxima. Beijos!